Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da M. Dias Branco, de ticker MDIA3, empresa do setor de consumo e varejo que detém aproximadamente 30% de participação no mercado brasileiro. A M. Dias Branco divulgou o resultado no primeiro trimestre agora na semana passada e teve uma queda em seu EBITDA de 79%, além de ter uma queda do lucro líquido em 89%. Vamos fazer agora uma avaliação completa da empresa, sem enrolação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Como sempre dizemos, vamos fazer a análise dessa empresa dividido em 5 grupos de indicadores: os de valuation, os de endividamento, os de eficiência, os de rentabilidade e os de crescimento. Primeiro, algumas avaliações da empresa como o Free Float, que são quantos por cento das ações da empresa estão em livre negociação no mercado. A M. Dias Branco apresenta um Free Float de 24,68%, ou seja, os 24,68% das ações da empresa estão em livre negociação na Bolsa de Valores. Agora falaremos sobre o Tag Along, que indica o grau de proteção ao acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa. É bom dizer que existem 3 tipos de ações: as ações ON, as PN e as Units. As ações ON terminam em 3 no seu ticker e te dão direito ao voto na Assembleia. As ações PN terminam em 4 e te dão preferência na distribuição de proventos. E as Units são um conjunto de ações ON e PN estipulados pela empresa. As ações da M. Dias Branco, de ticker MDIA3, são ações ON e têm 100% de Tag Along. Vamos avaliar agora o histórico do preço da ação. O preço da ação da M. Dias Branco no dia dessa análise estava em R$ 26,37. Vamos dar uma avaliada agora no histórico do preço da ação. Conseguimos notar no gráfico que a ação se desvalorizou muito durante o período da crise de 2020, chegando a custar em março aproximadamente R$ 27, sendo que no mês de fevereiro custava R$ 45. Após a crise houve um grande crescimento, tendo um preço de R$ 41,47 em junho de 2020, chegando dia 6 de maio de 2021 a aproximadamente R$ 25,40, custando hoje menos que no auge da crise de 2020. Iniciaremos agora os indicadores de valuation, começando com o Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação atual é dividido aos acionistas em juros sobre capital próprio e dividendos. Dividendos que são a parte dos lucros da empresa que são distribuídos aos acionistas. O Dividend Yield hoje da M. Dias Branco está em 1,92%, bem abaixo da média das ações do Ibovespa, que é de 3,5%. Ou seja, nos últimos 12 meses, a empresa distribuiu aproximadamente 50 centavos por ação. Importante dizer que a M. Dias Branco costuma não distribuir muitos dividendos por ser uma empresa de grande reinvestimento interno e aquisição de outras empresas e outras marcas para a expansão do seu negócio. Lembrando que há pouco tempo a M. Dias Branco fez uma grande aquisição da empresa Piraquê, muito conhecida na região sudeste e sul do Brasil. Veremos agora o gráfico de histórico do indicador. Analisando o gráfico de Dividend Yield, conseguimos perceber que a empresa nos últimos 10 anos tem distribuído menos do que a média das empresas do Ibovespa, sendo que em sua máxima teve um indicador em 3,23% e em sua mínima, em 2019, 0,66%. Notamos também que hoje a empresa distribui mais do que sua média histórica, que é de 1,58%. Porém, devemos lembrar que nos próximos meses a empresa deve distribuir uma quantidade menor de proventos devido à queda dos resultados operacionais e de seus lucros. Vamos avaliar agora os proventos da empresa. Proventos que são a soma dos valores absolutos de juros sobre o capital próprio e dividendos distribuídos pela empresa. Podemos perceber no gráfico que a M. Dias Branco distribuiu proventos ininterruptamente desde 2008 até hoje, porém não há constância nos valores em sua distribuição, apresentando bastante oscilação, tendo pago em 2014 R$ 1,21 por ação e em 2019 R$ 25 centavos por ação. Complementando a análise do Dividend Yield, falaremos agora sobre o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros são distribuídos aos acionistas. Lembrando, dessa vez é quantos por cento dos lucros e não do preço atual da ação. O ideal é que a empresa distribua menos de 100% dos seus lucros, sendo assim, a sua distribuição seria sustentável. Avaliando o gráfico de payout, conseguimos notar que a empresa sempre distribuiu entre 15% e 30% dos seus lucros. Porém, conseguimos notar que no ano de 2021 houve uma grande discrepância, aumentando para 451%. Isso devido à grande queda de 89% dos lucros da empresa no primeiro trimestre. Isso não deve ser tão preocupante, pois a M. Dias Branco tem um caixa de R$ 1,7 bilhão. Continuando com os indicadores de valuation, temos agora o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da empresa e os lucros da empresa por ação. Ele indica pra gente em mais ou menos quanto tempo a empresa retornará em lucros em que nós investimos nela hoje. Lembrando que é em lucros, tá? Não em dividendos. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15. Hoje, o P sobre L da M. Dias Branco está em 13,93, muito bom para uma empresa barata. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico desse indicador. Percebemos que a M. Dias Branco apresenta muita oscilação no gráfico, normal por ser uma empresa cíclica, exposta às commodities. Notamos também que hoje o P sobre L está abaixo de sua média histórica, que é de 17,69.
conseguimos ver que houve uma grande queda entre os anos de 2019 e 2020, seguindo a queda do preço da ação. Para uma empresa cíclica exposta às commodities que são precificadas em dólares, alguns analistas esperavam resultados ainda piores, não sendo os resultados atuais preocupantes a longo prazo, pois, como já dissemos antes, a empresa tem 1,7 bilhão de reais em caixa. É importante dizer aqui que nenhum indicador deve ser analisado de forma individual, sendo necessário avaliar o conjunto dos indicadores, o mercado atual e como a empresa se situa no seu próprio setor. Agora falaremos sobre o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 significaria que nós estaríamos pagando pela ação o equivalente ao seu valor patrimonial. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5. Hoje, o P sobre VP da M. Dias Branco está em 1,34, que é um excelente resultado para uma empresa barata. Agora vamos dar uma olhada no gráfico de histórico para ver se sempre foi assim. Avaliando o gráfico, percebemos a mesma oscilação do indicador anterior, condizente com uma empresa cíclica. Notamos também que hoje o indicador está abaixo de sua média histórica, que é de 2,72, podendo representar uma oportunidade. Lembrando aqui que isso não é uma recomendação de compra. No gráfico fica claro que somente hoje a empresa apresenta um indicador abaixo de 1,5. Se você está gostando dessa análise, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos análises de empresas e diversos outros conteúdos para que você saiba tudo sobre renda variável. Isso é muito importante para nós, o que para você demora só um segundo, para a gente vale muito. Então inscreva-se no canal, ajuda a gente a fazer esse canal crescer. Agora voltamos e com os indicadores de endividamento, começando pela dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma relação entre as dívidas da empresa e o seu patrimônio. O ideal é que esse indicador não passe de 1, indicando que as suas dívidas não ultrapassam o valor do patrimônio da empresa. Hoje o indicador está em 0,07, ou seja, a sua dívida representa somente 7% do valor do patrimônio da empresa, mostrando que a empresa tem total controle sobre o seu endividamento. Vamos ver agora como é que foi esse indicador ao longo dos anos. Podemos perceber no gráfico que desde 2008 o indicador vem em queda, nos mostrando que a dívida da M. Dias Branco vem diminuindo ao longo dos anos. Notamos também que o indicador sempre esteve abaixo de 1, comprovando o controle das dívidas. Hoje o parâmetro está abaixo de sua média histórica, que é de 0,14. Falaremos agora sobre a dívida líquida sobre o EBITDA, que indica em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela mantivesse o valor do EBITDA atual ao longo dos próximos anos, e se ela utilizasse o EBITDA inteiro para o pagamento das dívidas. Importante dizer que o EBITDA são os lucros da empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal é que esse indicador seja abaixo de 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 3 anos. Hoje o indicador está em 0,55, muito bom mesmo, mostrando pra gente que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em menos de um ano. Agora vamos para o gráfico de histórico. Notamos no gráfico que o indicador sempre esteve abaixo de 3. Percebemos também que nos anos de 2016 e 2017 o indicador era negativo, indicando que a empresa tinha uma dívida líquida negativa, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívida. Podemos notar que hoje o indicador está abaixo de sua média histórica, que é de 0,59. E assim como o indicador anterior, este também segue em queda devido à diminuição de suas dívidas. Outro indicador importante são os passivos sobre ativos, que representam uma relação entre os passivos da empresa e os ativos da própria empresa. Se o indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos. Se ele for menor do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. O ideal, então, é que ele seja menor do que 1. Hoje, em 0,36, indica pra gente que os passivos da empresa representam 36% do valor dos ativos da empresa. Muito bom resultado! Veremos agora o gráfico de histórico dos passivos sobre ativos. Nota-se no gráfico que o indicador sempre esteve abaixo de 1, apresentando pouca oscilação. Temos que ficar de olho nesse indicador, pois desde 2017 ele vem crescendo gradativamente, sendo que hoje o indicador está acima de sua média histórica, que é de 0,30, demonstrando crescimento dos passivos ou diminuição dos ativos. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente, que indica pra gente se a empresa tem capacidade de pagar as suas dívidas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. Ativo circulante, que são os ativos atuais a receber nos próximos 12 meses, e passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal é que esse indicador seja acima de 1, indicando pra gente que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas dos próximos 12 meses com os seus ativos dos mesmos 12 meses. Hoje encontra-se em 3,13, bastante positivo para o indicador. Veremos agora se isso é pontual ou não em seu gráfico de histórico. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos perceber que o indicador sempre esteve acima de 1. Percebemos também que desde 2008 até 2017 houve um grande crescimento da liquidez corrente, porém, de 2018 a 2020, o indicador se manteve estável. Até esse momento, em 2021, o indicador teve um pequeno crescimento.
Vamos avaliar os próximos trimestres para ver se ele se mantém crescendo ou volta aos patamares anteriores. Hoje, o indicador está acima de sua média histórica, que é de 2,85. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos da VEG, tá no card aqui em cima e eu vou deixar o link na descrição. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá, você vai gostar. Agora falaremos dos indicadores de eficiência, começando pela margem EBIT, que é uma relação do EBIT da empresa com sua receita líquida. Lembrando que EBIT são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT indica pra gente a lucratividade operacional e o crescimento da eficiência produtiva ao longo dos anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje está em 7,44%, negativamente abaixo do ideal. Mas por ser uma empresa de consumo e varejo, é comum que ela apresente margens mais apertadas, mesmo sabendo que parte dessa margem é referente ao resultado ruim do primeiro trimestre de 2021. Agora vamos ao seu gráfico de histórico. Dando uma olhada no gráfico, percebemos que desde 2009 até hoje, a margem EBIT da M. Dias Branco vem em queda constante, um sinal de alerta para a gestão da empresa. Conseguimos perceber que a partir do ano de 2019, o indicador começou a ficar abaixo de 10%. Hoje, o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 13,35%. Podemos perceber que o resultado do primeiro trimestre de 2021 já impactou a margem EBIT atual, tendo uma queda de aproximadamente 2,5% quando contabilizamos os últimos 12 meses. Agora falaremos da margem líquida, um dos indicadores mais buscados pelos analistas por ser uma relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial. O indicador é encontrado quando dividimos o lucro líquido pela sua receita líquida. O ideal é que ele também esteja acima de 10%. Hoje, a margem líquida da M. Dias Branco está em 9,03%, abaixo do ideal, mas positivo para uma empresa de varejo. Se repararmos, conseguimos ver que a margem líquida da empresa é maior que a sua margem EBIT. Vamos dar uma olhada agora no resultado do exercício para entender o motivo dessa discrepância. Avaliando o resultado da empresa, percebemos que a linha de resultado financeiro está positiva em R$ 91 milhões e a linha de impostos, que normalmente é negativa, também está positiva em R$ 21 milhões, fazendo com que o EBIT da M. Dias Branco seja menor do que o seu lucro líquido. Importante dizer que o lucro líquido atual engloba os 3 últimos trimestres do ano passado e o primeiro trimestre do ano de 2021. Por isso ele ainda segue alto, mesmo com uma queda de 89% do lucro líquido no primeiro trimestre desse ano. Vamos ver agora a variação da margem líquida ao longo dos anos. Avaliando o gráfico de histórico da margem líquida, percebemos que de 2009 a 2017 houve pouca oscilação no indicador. Porém, a partir de 2018, notamos uma queda de aproximadamente 6%, passando de 15,59% para 9,12%. Hoje, o gráfico vem andando de lado e está abaixo de sua média histórica, que é de 12,45%. Percebemos também que somente a partir de 2019 a margem líquida esteve abaixo de 10%. Vamos falar agora sobre os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, o ROI da M. Dias Branco está em 9,61%, muito pouco abaixo do ideal. Vamos avaliar agora o gráfico de histórico do ROI. Avaliando o gráfico, percebemos uma queda no indicador de 2009 até 2019, algo bastante preocupante. Porém, conseguimos notar que de 2019 para 2020 houve um pequeno crescimento. Os resultados ruins do primeiro trimestre de 2021 geraram uma queda de aproximadamente 2% de 2020 para o período atual. Lembrando que o indicador atual representa a soma dos últimos 3 trimestres do ano passado mais o primeiro trimestre desse ano, dando um total de 12 meses. O segundo indicador de rentabilidade que falaremos agora é o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Esse indicador nos mostra a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o seu capital investido, inclusive as dívidas. O ideal é que ele também seja acima de 10%. Hoje, a M. Dias Branco apresenta um ROIC de 5,76%, bem abaixo do ideal. Vamos ver agora o seu gráfico de histórico. Conseguimos perceber no gráfico do ROIC que ele é extremamente similar ao gráfico do indicador anterior, o ROI, sendo que hoje ele está abaixo da sua média histórica, que é de 13,20%. Para finalizar os grupos de indicadores, falaremos agora sobre os de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas nos últimos anos. O ideal é que esse indicador seja acima de 5%. Hoje está em 9,43%, bem acima do ideal. Vamos avaliar agora o seu gráfico. Percebemos no gráfico que o indicador sempre foi acima de 5%, muito positivo. Notamos também que desde 2013 até 2019 o indicador vem caindo, já tendo caído aproximadamente 9%. Preocupante. Hoje o indicador está ligeiramente abaixo de sua média histórica, que é de 10,64%. Vamos falar agora do CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que também é uma média ponderada, só que agora do crescimento dos lucros.
O ideal também é que ele seja acima de 5%. Hoje está em 4,81%, um pouco abaixo do ideal. Vamos ver se ele vinha caindo ou crescendo no seu gráfico de histórico. Dando uma olhada aqui no gráfico, percebemos que, assim como o indicador anterior, apresentou uma queda de 2013 a 2019. Porém, esse indicador em 2019 chegou a ser negativo, indicando que a média não foi crescente, e sim uma média de queda nos lucros. Ou seja, de 2015 a 2019 houve queda nos lucros e não crescimento, pois cada ano deste indicador avalia a média dos 5 anos anteriores a ele. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente está te ajudando, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. A sua inscrição realmente é muito importante para fazer o nosso canal crescer. E o seu like faz com que o YouTube distribua esse vídeo para muitas outras pessoas. Agora vamos a uma breve conclusão sobre a análise dos indicadores da M. Dias Branco. Avaliando os indicadores, conseguimos ver que é uma empresa de muito bom nível, mas que vem entrando num ciclo de baixa, principalmente pelo alto dos preços das commodities que são precificadas em dólar. Isso não deve ser um problema a longo prazo, já que a empresa tem um caixa de 1,7 bilhão de reais, como já dissemos antes, e a sua dívida líquida sobre EBITDA está em aproximadamente 0,5 vezes. Nesses tipos de momentos, os preços do ativo podem estar sendo afetados, podendo ser uma boa oportunidade. Temos que lembrar que no curto prazo o mercado é irracional, mas que no longo prazo o preço tende a convergir ao valor intrínseco da empresa. Mais uma vez lembrando que isso não é uma indicação de compra nem de venda do ativo. Agora nos diga nos comentários qual é a próxima empresa que você quer que façamos essa avaliação. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!